perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido. Se perdoas, porém te referes ao acontecimento, estás vitalizando o erro. Trabalha a inferioridade pessoal que se fixa na lembrança do sofrimento experimentado e agradece a oportunidade de perdoar. Como evoluir sem os testes de aprimoramento moral? O perdão que agora concedes será o teu padrinho amanhã, quando necessites da benevolência e da desculpa de outra pessoa. Perdoar é sempre o melhor para quem o faz. Age sempre assim e viverás. Vamos à prece. Querido Deus, Senhor Jesus, nosso irmão maior, espiritualidade amiga que nos acompanha, é com muito amor e agradecimento que estamos aqui nessa casa para aprendermos mais, confiarmos mais, aprendermos a confiar em Ti, Senhor. Seja em momentos felizes, momentos tristes, momentos de dificuldade. Vamos aprendendo aos poucos a elevar nosso pensamento ao alto, aos bons espíritos, que eles nos fortaleçam e nos ajudem nessa caminhada, nesse planeta Terra. Assim seja, graças a Deus. Bom dia. Hoje eu fui convidado, pela casa para falar sobre essa parte do capítulo 170 do livro Palavras de Vida Eterna, que fala especificamente sobre conta pessoal. O título, ele é um pouquinho, eu falo aqui, apertado para a gente, Que conta é essa? Quando fala que conta é essa? É conta pessoal, mas que conta? Será que é conta de dívida? Será que é conta só perfil, vamos dizer assim? O que conta é essa que a gente tem que trazer? E ele traz, esse primeiro trecho de Romanos 14, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então a gente já sabe que conta que é. Faz parte daquilo que a gente passa, ou seja, tudo aquilo que a gente faz. Essa prestação de contas que a gente tem que fazer. Mas aqui quem disse foi Paulo de Tarso. A gente conhece, não sei se vocês conhecem a trajetória de Paulo, mas Paulo ele é uma pessoa que passou por várias situações na trajetória dele. Mais para frente a gente vai despertar novamente essa história dele. Então, no primeiro trecho, ele coloca assim para nós: se te propões a renovação com o Cristo, é imperioso suportes pacientemente as opiniões contraditórias em torno das diretrizes diferente a que te afeiçoes. É muito comum, quando a gente começa a nossa trajetória, muitas pessoas, quando iniciam, por exemplo, um trabalho na casa espírita, ou quando iniciam um trabalho de ajuda a alguém, inicialmente parece que tem uma voz, ou um companheiro, ou alguém que vem falar com a gente: por que você está fazendo isso? Já viu essa pergunta? Alguém já teve essa experiência? Essa pergunta: por que você está fazendo isso? Tem tanta coisa boa para você fazer e você vai fazer logo isso? Primeira coisa que acontece. Ou se não é na nossa própria cabeça, Nossa, eu vou perder meu domingo fazendo isso? Nossa, eu podia ficar em casa, Trabalhei a semana inteira, chegou domingo, não vou fazer nada não. Então ele coloca: se te propões a renovação com Cristo, ou seja, toda vez que a gente propõe, é imperioso que a gente suporte pacientemente as opiniões contraditórias. Então ele já coloca aqui que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter paciência. Mas é ter paciência com os outros que falam algo para nós, mas também com nós mesmos. Porque às vezes a gente já está acostumado
Toda vez que fala assim, vamos fazer um trabalho voluntário. Voluntário eu não quero não, eu quero receber. A gente está acostumado a receber algo. Às vezes o trabalho voluntário ele não vai trazer algo para nós. Não de imediato. Não da forma como nós queremos. Mas ele vai trazer algo. A gente só não sabe quando e nem como. Mas a gente tem certeza que quando receber a gente vai lembrar. Mas até aqui a gente consegue ver com esse pequeno trecho que a primeira coisa que ele fala é ter paciência. E muitas vezes a gente perde a paciência com nós mesmos nesses processos. A gente não tem paciência às vezes de esperar, não tem paciência de compreender o trabalho. Às vezes a gente se esforça, né, para fazer o trabalho, mas ele não dá certo a primeira vez, não dá certo a segunda vez, e a gente fica ali. Eu não acho que eu vou desistir. Porque é difícil. Todo trabalho no bem, ele é um pouco difícil. Ainda é difícil. Mas ele é difícil porque a gente está começando. Tudo que a gente começa, faz uma primeira vez, a gente erra. Né? Às vezes ele não sai como a gente gostaria. Às vezes a gente nunca viu como que vai ser esse trabalho. A gente não vê os frutos desse trabalho. Então a gente precisa, inicialmente, sempre ter um pouco de paciência. E aí ele continua. Se algum erro te assinala o passado, muitos te acreditarão de pés chumbados, à sombra que há muito lá desterraste do Espírito. Olha que ele coloca assim, erro te assinala o passado. Então, já viu quando a gente está querendo fazer algo certo, ou corrigir algo, mas que no passado, nessa mesma encarnação, a gente fez o contrário? Mas a gente está tentando acertar. Aí vem um coleguinha, ou a nossa consciência, e fala assim, mas você já fez isso errado. Você já fez isso. Como que você está... Fala assim, a palavra é, você está sendo hipócrita? Você está fingindo para quem que você é bonzinho? Sempre tem esses questionamentos internos nossos, que vêm da nossa consciência, às vezes dos irmãos espirituais que estão nos acompanhando, né, e falam assim, você já foi desse jeito. Agora, por que você está falando dessa outra forma? Por que você está tentando mudar? Você não é assim. Então, geralmente, o que acontece? Vão ter essas lembranças do nosso passado. Vão ter essas memórias de que a gente, sim, cometeu erros. Mas é bom a gente lembrar, daqui para frente, o que a gente vai fazer com esse erro que a gente cometeu no passado. Não é lembrar deles da forma como cobrança, né? Ou de que, já que você fez errado, você pode fazer errado pelo resto da vida. Não. O ato de você mudar e as pessoas te lembrarem que você já cometeu esse erro é para que você dê o exemplo. Mostre que você pode mudar e que você pode ajudar outras pessoas a mudarem também. A gente vê isso muito, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Quando a gente vê os grupos, né, de alcoólicos anônimos ou narcóticos anônimos, por exemplo, quem é que dá o exemplo? É uma pessoa que já foi usuária. Ela vai na frente, né, do grupo, ela mostra o exemplo dela, ela mostra a dificuldade dela, ela fala como ela chegou naquele problema e ela fala como ela está tentando superar. Ela não nega o passado de erro dela, mas ela mostra que hoje ela quer fazer diferente. E ela quer dar um exemplo diferente, que ela superou aquele problema do passado. Mesmo que as pessoas que estão ali no grupo falem para ela, olha, mas você fez isso. Ela fala, mas hoje eu quero ser diferente. Por quê? O exemplo, ele é a principal forma da gente ensinar as outras pessoas. O dizer, ele é importante, né? Mas a gente observa que Jesus ele tinha duas formas de ensinar. Ele ensinava pela palavra, parábolas, histórias, né? Pelos ditos que ele tinha, mas ele também dava o exemplo, todas as vezes. Ele ensinava e exemplificava. Então, a partir desse momento, a gente pode ver, mesmo que a gente tenha erros e que a gente seja cobrado por esses erros, porque a gente está tentando mudar, mas a gente seja cobrado por esses erros, a gente
Mostre que a gente quer ser diferente e mostre as nossas mudanças. É sempre importante. E ele continua: se expressas algum voto de melhoria íntima, não obstante as deficiências naturais que ainda te marquem o início no aprendizado evangélico, há quem te exija espetáculos de grandeza, de um instante para o outro. Espetáculos de grandeza, ou seja, as pessoas podem exigir de você que você seja perfeito. Perfeito. Às vezes você só está tentando corrigir um erro. Então você sabe que você pode falhar na sua trajetória. Né? Vou dar um exemplo clássico, né? A gente sempre fala com as pessoas: não pode brigar no trânsito, não pode fazer isso, não pode gritar com um colega. Primeira coisa que acontece: você saiu aqui da casa espírita, o colega vai e te corta de carro na frente, com o carro na frente, você até gela. Você fala: agora, o que eu faço? Eu dou o exemplo, né? Eu fico irritado, eu falo com alguém, eu posso, né, no momento, às vezes, da situação que eu estou, sem querer, gritar com alguém. Mas ele coloca aqui: o simples fato de eu reconhecer que eu cometi o erro e tentar reparar esse erro, já é um sinal de que eu estou em processo de transformação. É aquilo que a gente fala, é o exemplo. Então, inicialmente, às vezes a gente pode ficar irritado. Mas é aquilo, eu não vou abrir a minha janela para ofender alguém. Já é uma coisa positiva inicialmente, para uma pessoa que está num processo de aprendizado. Mais para frente, essa pessoa ela só vai pensar: poxa, o cara acabou de fazer uma coisa muito errada. Mas tá, deixa. E depois de um certo tempo, aquilo nem vai mais te afetar. Ele fez errado, você deixa ele seguir o caminho dele, e você segue o seu. Aquilo passa a ser natural, mas é um processo. Então, quando ele coloca aqui, né, quando você expressa algum voto de melhoria íntima, né, ou seja, quando você começa a mostrar que você quer melhorar e já começa a mostrar essa mudança, aí que os testes vão aparecer. Os questionamentos vão aparecer. Esses questionamentos são tanto exteriores, de outras pessoas com você, quanto de você mesmo, na sua própria consciência. E aí ele continua: se te dispões a trabalhar no auxílio aos semelhantes de modo mais intenso, há quem veja desperdício em teus gestos de generosidade e beneficência. É aquilo que a gente comentou logo no início. Quando você começa a fazer uma atividade, né, oferecer uma cesta básica, começa a distribuir alimentos, né, sopas, a gente tem várias formas, né? Ou vai fazer uma visita no hospital. Tem pessoas que falam: para que você está fazendo isso? Isso não vai te trazer nada de bom. Ou a gente mesmo, é igual eu falei com vocês, às vezes acontece, você está num domingo, você está cansado, trabalhou a semana inteira, e você se dispõe a fazer um trabalho voluntário ainda no domingo, que sim, às vezes vai ser um pouco cansativo, e você fala: acho que eu não vou não. Estou cansado, eu não vou ganhar nada com isso. É a consciência. Às vezes falam para a gente: vamos ficar com preguiça, não vamos fazer. Ou senão é o costume da gente sempre desistir de fazer um trabalho no bem. E aqui começa, né? Se a gente se dispõe a fazer isso de forma diferente, né? Ou seja, insistir em fazer esse trabalho, mostrar que esse trabalho tem valor para nós, você começa a mudar a postura. Mas essa postura ela vai mudando aos poucos também. Essa mudança ela acontece gradativamente. Quando você começa a perceber que essas ações suas, que de ajudar o próximo, não é o próximo que vai te oferecer aquilo que você queira, né? É você mesmo. Então, quando você termina um trabalho, em qualquer situação, você conclui, você não se sente satisfeito. Fala: poxa, eu estou satisfeito que eu terminei esse trabalho. Essa satisfação já é o primeiro sinal de retorno que a gente tem. Se sentir satisfeito por ter concluído um trabalho que você se esforçou, você se colocou nessa situação e concluiu ele com êxito.
Só o fato de você ter feito isso, você já se sente bem. E esse já é o primeiro sinal de retorno. E ele continua: se nada mais podes dar ao necessitado, além da migalha de tuas escassas reservas materiais, aparece quem te acuse de sovenice. Se te corriges decididamente perante a verdade, com o propósito de servi-la, há quem te interprete a espontaneidade por fanatismo. Muitas vezes a gente é colocado em situações das quais eu não tenho condições financeiras, eu não tenho condições de ajudar a pessoa de forma material. Porque às vezes também nós estamos passando por dificuldades. Estamos na mesma situação que outra pessoa. Mas a gente faz o quê? A gente pode dividir aquilo que a gente tem ainda. Às vezes a gente tem uma atenção, a gente tem, um ouvido amigo. Ouvir a outra pessoa também é um ato de caridade, também é uma ajuda muito importante. Ainda mais nos dias de hoje, que muitas vezes a gente não ouve as outras pessoas, ou as pessoas não são ouvidas em momento algum. Então, ouvir o próximo também é um ato de caridade. Quando a gente passa para situações, a gente é acusado de não fazer o suficiente. Ah, mas você pode fazer mais. Ou, o que você faz, qualquer um faz. Mas não. Esse trabalho que você está fazendo ali, de ir lá ouvir a pessoa, é único. É só você que pode fazer. É só você, porque às vezes aquela pessoa se sente confortável somente contigo. E isso é uma coisa muito importante. Quantas vezes vocês já foram, por exemplo, ouvidos por alguém? Uma pessoa muito querida. Vocês estavam passando por uma dificuldade, essa pessoa ela foi até você, ficou do seu lado, ouviu tudo aquilo que você gostaria de falar, colocar para fora a tristeza, e essa pessoa ela não falou nada, ela só te ouviu. Ela pegou aqueles ensinamentos que você passou para ela, porque a gente, falando às vezes, a gente passa algum ensinamento para essa pessoa, e ela seguiu a vida dela. Mas o simples fato da gente colocar para fora aquela dificuldade, aquilo que a gente está passando, já nos trouxe um alívio muito grande. E isso é uma coisa muito importante. Mas muitas vezes esse trabalho não é valorizado. A gente valoriza somente aquilo que é material. Mas esse material, às vezes, não é o mais importante para que a pessoa tem. Porque às vezes a pessoa ela já tem o que é material. Mas e o ouvir? Será que ela tem alguém para ouvir ela? Então a gente sempre tem que buscar essa mudança. Ele coloca aqui: se te recolhes a gentileza e a serenidade na execução da tarefa que o serviço do Senhor te atribui, surge quem te aponte, por exemplo, a pieguice ou a indolência. Coloca aqui falando: serenidade. Às vezes, a atividade que está sendo desenvolvida, ela é uma atividade que gera muito estresse. Estresse em que sentido? São pessoas, eu falo, a relação entre as pessoas, às vezes, elas podem gerar um certo estresse, porque a atividade ela é puxada. Às vezes você trata com pessoas que são difíceis. Mas quando você está sereno em relação a essas atividades, algumas pessoas falam assim: não, você tem que ser um pouco mais firme. Você tem que gritar, você tem que mostrar. Muitas vezes não. Às vezes é necessário aquela paciência, aquela calma para aquele trabalho. Aí a gente lembra do hospital. No hospital existem situações que a gente fala assim: se o médico chega um paciente em situação de emergência, sofreu um acidente, chegou a ambulância, se o médico e os enfermeiros que estiverem atendendo aquele paciente ficarem desesperados com a situação daquele paciente, eles às vezes não conseguem raciocinar nem pensar o que está acontecendo com aquele paciente. Certo? Imagina se eles ficassem desesperados ao ponto de desesperar ainda mais os familiares que estão junto com aquele paciente. Ninguém consegue trabalhar. Então alguém tem que ter serenidade.
Então, às vezes, o pessoal fala, o paciente está morrendo, mas o médico está lá sereno, ele está pensando o que ele vai fazer, a tomada de decisão dele, como agir. E aquela serenidade no trabalho dele, que muitas vezes é criticada, fala, ele tem que estar agindo rápido, ele tem que correr. Não, às vezes é necessário aquele momento de pausa, mesmo que seja curta, para que ele consiga pensar melhor, para que ele consiga agir da melhor forma. Por quê? Muitas vezes, essa serenidade é que vai fazer com que o trabalho seja concluído com êxito. E essa serenidade dele é que vai trazer tranquilidade para as outras pessoas. Muitas vezes você olha, né? Fala assim, nossa, se o médico está tranquilo, então eu tenho que ficar tranquilo também. Não adianta eu me desesperar. O médico sabe o que ele está fazendo. Transmitir essa serenidade para o outro. Passar essa serenidade para o outro. E ele acrescenta, apesar de todos os palpites antagônicos, ou seja, apesar de todas as opiniões externas, que muitas vezes podem ser diferentes das ações que nós estamos tendo, né, acerca de teus esforços e conduta, entra no imo da própria alma, observa se a sinceridade te preside as resoluções e os atos no foro da consciência, e se te reconheces diante do Senhor, fazendo o melhor que podes. Guarda o coração tranquilo e prossegue, de esforço limpo e atitude reta, caminho adiante, na convicção de que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Muitas vezes, né, vamos dizer assim, a gente sofre esses palpites na nossa trajetória. Como eu disse, às vezes a gente toma a decisão de fazer um trabalho voluntário, visitar alguém, vão ter opiniões contrárias, vão ter pessoas que vão brigar com a gente porque a gente está tomando essa atitude. Muitas vezes você fala assim, eu vou fazer uma visita no hospital a pessoas que querem receber visitas, pelo menos uma vez na semana. Ótimo, é um trabalho muito bonito. Na primeira ou na segunda semana vai ter uma pessoa que vai falar contigo, nossa, você está dedicando tempo demais para esse negócio de hospital. Quero você mais tempo comigo. Ou se não, vai falar assim, nossa, você poderia estar ganhando mais dinheiro, porque você poderia estar trabalhando nesse horário. E começa. São sempre opiniões que são contrárias, às vezes, a algum trabalho que a gente está fazendo. Mas você tem que ver dentro de você se esse trabalho te faz bem. Se isso é o melhor que você pode oferecer neste momento. Se é o melhor, se você está certo disso, não desista. Como ele fala aqui, prossegue, persista, resista, que o trabalho ele vai fluir normalmente. Então, com base nesse texto, né, sobre a conta pessoal, eu trouxe alguns trechos sobre o capítulo Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá ele tem alguns trechos específicos, né, que a gente fala assim, fazer o bem sem ostentação. Essa é a primeira coisa. Porque a primeira coisa que acontece quando a gente começa a fazer o bem, a gente fala assim, eu quero mostrar aquilo que eu estou fazendo. Para mostrar para os outros que é bom. Tudo bem, você pode mostrar. O exemplo de fazer o bem para o próximo é positivo. Mas depende da forma como ele é mostrado. Depende da intenção desse trabalho que você está fazendo. Eu coloco assim, tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Nessa época, Jesus falava dessa forma porque você dar algo para alguém, uma esmola, alguma coisa, sendo uma ação de coração, sem querer mostrar às outras pessoas, é uma coisa. Porque esse ato
vai ser visto por outras pessoas? Com certeza. Mas na sua intenção não era mostrar, mas você fez. De coração, de forma impulsiva. O exemplo você já deu, mas não era a sua intenção mostrar. Mas ele acaba sendo visto por outras pessoas. Agora, quando a gente faz isso sem ser com a intenção de doar, mas sim com a intenção de ser visto, ou seja, espera alguém aparecer para mostrar essa ação, a gente tem que repensar, porque às vezes essa ação não está correta. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Qual que é a recompensa? Foram vistos e aplaudidos. Então eles não precisam de mais nada. Não era isso que queriam. Mas quando a gente faz o bem sem querer esse aplauso, sem querer essa recompensa imediata que vai vir, ele é um trabalho diferente. Eu falo que até é um prêmio que a gente recebe que ele dura por mais tempo. Porque ele não é visto. Mas o nosso coração e a nossa consciência que viu aquele trabalho, sempre quando a gente estiver desanimado, triste, é o que vai ser a primeira coisa que vem. Fala, poxa, aquele dia lá eu ajudei tal pessoa, foi tão bom. É uma memória que a gente tem. E que às vezes conforta o nosso coração no momento que a gente está mais precisando. E vem, quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, os recompensará. Aí vem a questão da prestação de contas. Eu estou prestando contas para quem? Para Deus. Não é para a pessoa que está aqui à minha volta. Não são elas que têm que ver. É somente Deus. Eu e Deus, diretamente. Neste mesmo capítulo ainda traz um outro trecho. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, poderás curar-me? Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse, quero-o, fica curado. No mesmo instante desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus, abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Então observa que esse pequeno trecho exemplifica o quê? Jesus não tinha a intenção de mostrar para todas as pessoas que ele estava curando, que ele era a pessoa, ele não esperava a multidão aparecer para ele curar. Ele ajudava as pessoas, não por querer se mostrar, mas o exemplo que ele dava era importante. Para os sacerdotes, era importante para os mais pobres, para os romanos, porque o exemplo dele era o mais importante. Ele não tinha a intenção de mostrar para todos, mas sim de exemplificar. Mostrar que isso era importante e que isso era capaz. E ele coloca ainda num outro trecho, que é sobre o óbolo da viúva. Estando Jesus sentado defronte a gasofilácio, que é um local onde se coloca, recolhe as oferendas, é uma caixinha onde se recolhe as oferendas, moedas na época, Ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhe, em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Observa essa trajetória, essa pessoa. Ele chama os apóstolos dele para mostrar o exemplo, mas a intenção dela
não era mostrar para os apóstolos e para Jesus que ela estava doando. Ela simplesmente doou. Mas ela acabou se tornando o exemplo para os apóstolos. A intenção dela era apenas doar. Jesus utilizou daquele exemplo, daquele gesto, para falar com os outros: olha, ela deu muito mais do que os outros, porque os outros tinham em abundância. Ela não. Ela deu aquilo que ela tinha, ponto. Tudo aquilo que ela tinha. Mas para ela aquele ato era o mais importante. É o que fazia ela se sentir bem. E a gente tem que sempre pensar como ela. Dar aquilo que a gente tem. O que está em abundância, excesso, pode sim. Mas aquilo que a gente tem de mais precioso também é importante a gente dar. É aquilo que eu falei, às vezes você não tem bens materiais. Mas você ter o ouvido de ouvir alguém, você já está dando aquilo que você tem. Você está dando essas 2 moedinhas de 10 centavos igual ela. São os 10 centavos que você tem. Ouvir alguém. E às vezes isso é muito mais do que você imagina. E ele ainda traz um outro trecho, né, que ele coloca essa pergunta, é no versículo 19, que fala sobre os benefícios pagos com a ingratidão. O que acontece, né, com a gente quando a gente recebe esses benefícios pagos com ingratidão? Que se deve pensar dos que recebem a ingratidão em paga de benefícios que fizeram. Deixam de praticar o bem para não topar com ingratos? Ou seja, a gente deve deixar de praticar o bem quando a gente recebe alguma ingratidão? Aí eu lembro de uma história, vocês vão lembrar do filme, caso vocês tenham oportunidade, do Divaldo Franco. Quando ele está fazendo uma distribuição de lanche na rua, no centro de Salvador, e um morador de rua joga a comida e cospe na cara dele. Imediatamente, o amigo dele avança em cima desse cara e fala: você não pode fazer isso, você precisa disso. E o Divaldo fala: não, deixa ele. Deixa ele. Tem muitas outras pessoas passando fome, a gente vai continuar. Quando ele quiser, ele vai aceitar. No momento, ele não está precisando. Então, essa ação, ou seja, naquele momento ali, você fala assim: eu não vou ajudar mais. Eu ajudo o pessoal ingrato comigo, joga a comida na minha cara, não quer comida. Não. É nessas horas que a gente tem que mostrar diferente, falar: olha, ele no momento não quer, mas tem outras pessoas que estão precisando, então eu vou continuar. Não é por causa de uma ação que a gente tem que parar um trabalho para muitas outras pessoas. A gente tem que persistir e continuar nesse trabalho, nessa trajetória. Então, quando ele faz essa pergunta, a gente fala assim: a gente deve perdoar a ingratidão, perdoar, com a mensagem que a gente viu no Vida Feliz aqui, a gente perdoa essa ingratidão que às vezes acontece e segue o nosso trabalho. Perdoar, às vezes, se for ingrato conosco naquele momento, afasta daquele irmão e ajuda outros que estão precisando. Hoje, no nosso planeta, tem tantas pessoas precisando, né? Às vezes a gente também precisa de alguém. Então, se a gente ajuda, a gente um dia também pode ser ajudado. Então, é sempre pensar nessa parceria, nessa amizade, nessa irmandade que a gente fala. Em outras situações, a gente coloca assim: beneficência exclusiva. É acertado a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Aí a gente para pensar na situação nossa hoje, do nosso país, do mundo todo. Não, eu só vou ajudar se a pessoa pensar desse jeito. Se ela pensar diferente de mim, eu não ajudo. A gente vai ter que dividir o planeta em quantos pedaços? Para poder cada um ajudar o seu pedacinho. Quantas vezes a gente vai ter que partir um pedaço para falar? Não precisa. Vou perguntar a vocês. Se vocês quiserem comer chocolate hoje, da onde que vem o chocolate?
Chocolate vem de todos os lugares. O cacau pode sair do Brasil, ele pode sair da África, ele vai para a Suíça, vai para a Europa, ou vai para uma fábrica aqui no Brasil, ele é processado e vem parar na nossa prateleira. Você vê lá, tem um monte de chocolate diferente. De vários lugares diferentes. Por que eu estou falando dessa questão de chocolate? Porque eu falo assim, ali a gente vê que se eu limitasse a ajudar e os outros países limitassem a ajudar somente os que estão do interesse deles, o cacau não saía da África e ia para outro país para ser processado. Não saía do Brasil e ia para outro lugar. Porque não, só o Brasil tem o cacau, então o Brasil é que vai produzir. Não, gente, a gente precisa do outro. A gente vive num planeta. A gente precisa do que tem no outro para poder se alimentar. Da mesma forma como o outro precisa de algo que tem aqui para poder produzir algo importante para todo mundo. Então, essa vivência mútua, essa diferença que a gente tenta hoje ver, né, ela não existe. Somos todos irmãos perante Deus. Possuímos pensamentos diferentes, possuímos ideias diferentes, mas essas ideias, esses pensamentos diferentes, a gente tem que aprender a ter um pouco de paciência. E se o outro que pensa diferente da gente está numa situação ruim e precisa de ajuda, estenda a mão e ajude. Vamos fazer igual o samaritano. Não olhou quem era o caído na beira da estrada. Ele simplesmente estendeu a mão, levou ele para um local seguro e ainda deu o dinheiro e falou, se precisar de mais, quando eu retornar, eu pago. Quem era o homem caído na beira da estrada? Alguém sabe? Ele só era um homem. Ele não sabia se era de um povo que ele tinha uma guerra. Ele não sabia se era um bandido que tinha assaltado outras pessoas. Ele só sabia que era um homem caído à beira da estrada, que sofreu algo e que precisava de ajuda naquele momento. Quantas pessoas estão caídas à beira da estrada, mas que por pensarem diferente da gente, muitas vezes a gente fala assim, ela não precisa, porque ela é diferente. Não, vamos estender as mãos. Né? E ele até coloca aqui, né? Não. Né? Quando ele pergunta, né? Se é acertada essa beneficência. Fala, não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido. Ou seja, a gente tem que abolir essas diferenças na hora de ajudar as pessoas. A gente tem que encarar todos como seres humanos. Todos nós somos seres humanos. A gente tem que esquecer essas diferenças nesses momentos. A gente fala, né? A ajuda dentro de casa às vezes é até mais difícil. O irmão que pensa diferente da gente, né? Que mora na mesma casa, mas pensa diferente da gente, a gente fala, eu não vou ajudar ele. Porque ele é meu irmão, ele pensa diferente, ele deveria pensar igual eu. Mas ele tem que ser diferente, ele é seu irmão, ele está ali do seu lado. Quando ele precisa de ajuda, ele vai ter que contar com você. Muitas vezes quem está lá fora não vai ajudar ele. Então estenda a mão para ele, mesmo sendo difícil. Né? A gente fala, mesmo sendo difícil. E aí a gente traz algumas pessoas que deram exemplos para nós sobre essa trajetória, sobre essa passagem da prestação de contas. Jesus é o maior deles. Jesus parecia que ele era testado a cada passo que ele dava. Então ele sempre tinha que fazer algumas coisas, né? Ele tinha que primeiro ensinar e depois exemplificar. Mas ele era testado. A gente sabe que ele era questionado o tempo todo. Por que você está curando tal pessoa? Você está cometendo um ato que não é dentro da lei. Como que você encosta numa mulher impura? Não sei se vocês lembram da passagem. Naquela época não podia encostar. Então tinha várias situações que ele passava, que ele era criticado, mas que ele falava, eu estou com Deus, então eu vou continuar o meu trabalho. E ele continuou até o fim. Os apóstolos dele, né?
Muitas vezes a gente observa a trajetória de Pedro, João, Mateus, né? A gente tem o cobrador de impostos. O que era cobrador de impostos, coitado, ele era, né, dos apóstolos, era o mais criticado, porque era criticado pelos próprios apóstolos. Esse cara aí é traidor, ele cobra imposto da gente. Mas ele continuou o trabalho dele. E ele foi fundamental, porque ele foi uma das pessoas que escreveu os evangelhos. Porque ele tinha conhecimento. Ele sabia escrever. Então observa que apesar das diferenças, ele persistiu no trabalho dele. E é curioso, né? Porque por que Jesus não pegou pessoas que pensavam igual a ele? Por que cada apóstolo ali era de um jeito? Pensava de um jeito. A gente tinha Pedro, que era um turrão, era bravo, né? Era duro, difícil. Você tinha João, que era jovem. Aí na época eu pensava, nossa, esse menino é imaturo. Não vai dar em nada. Por que Jesus está pegando esse menino mais novo? E olha como que foi. João foi o que viveu mais tempo. Foi o que levou por mais tempo os ensinamentos de Jesus. Foi o último apóstolo a partir. Sempre sereno. Então observa que cada um ali também passou por esses questionamentos. Aí a gente vem aqui, um dos principais que eu comentei no início, Paulo, que é o que deu a primeira palavra, né, para a gente. Paulo de Tarso, ele também passou pela mesma situação. Ele saiu do posto de perseguidor de cristãos para perseguido. Ele foi na casa do pai dele e foi expulso. Porque o pai dele falou, eu não aceito você ser cristão. Você enlouqueceu. Ele poderia desistir no caminho. E na trajetória dele você vê que existem esses momentos dele. Que ele pensa em desistir, porque é muito difícil essa transformação que ele passou. Mas ele viu que se ele continuasse trabalhando com Jesus, aquele sofrimento que ele ia passar e que ele passou não era tão forte. Porque o amor que ele passava para as outras pessoas, o ensinamento que ele passava para as outras pessoas era mais importante. E olha o tanto de ensinamento e exemplo que Paulo deu. Ele saiu de perseguidor para perseguido. E toda a trajetória dele era o seguinte, ele perdoava as ofensas e ele perdoava justamente esses questionamentos que faziam a ele. O Divaldo, como eu já disse no exemplo do filme dele, né, que traz essa trajetória, o Divaldo passou por várias situações difíceis, criticado, né, até hoje, independente das situações pelas quais, os constrangimentos, questionamentos que ele passava, o Chico também, né, eles continuaram no trabalho. Apesar de muitas acusações, né? E eles continuam. Até hoje, a gente vê o Divaldo nas suas divulgações. E aí eu trouxe mais uma pessoa importante. Nós mesmos. Todos os dias, toda vez que a gente quer se transformar, quer trazer algo bom para nós, a gente faz a mesma coisa. A gente sofre críticas, a gente sofre perseguições, mas a gente tem que pensar, se eu estou com Deus, e eu estou com Jesus, estou buscando fazer o bem dentro da minha própria consciência, eu não estou sendo cobrado, eu tenho que persistir. É difícil a trajetória? Às vezes é. Mas o fardo se torna mais leve se a gente está com Jesus. E aí, para encerrar, eu trouxe justamente a passagem completa, um pouco antes do trecho que está escrito aqui. E ele traz assim: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo,
diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim. A toda a língua confessará a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Observa que eu peguei o trecho um pouco antes, porque tudo isso que a gente falou, né, esses questionamentos, porque às vezes a gente sai do posto, né, de ser julgado por um trabalho voluntário que a gente está fazendo, a gente vai lá e critica o trabalho do outro. Por que você está fazendo isso, cara? Vai fazer outra coisa. Ou senão, o seu trabalho é desnecessário. Muda, faz outra coisa. Você tem que mostrar mais. Às vezes a gente cobra da outra pessoa algo que na verdade não é necessário. Deixa ela desenvolver o trabalho dela. Por que a gente vai criticar o trabalho do outro? Por que a gente vai ter o pensamento diferente, por exemplo, se a gente visse aquela viúva colocando as 2 moedinhas dela? Então para que ela está doando? Ela não precisa, não. Ela está precisando mais do que doar. Ela que precisa. Não, deixa ela. Se ela quer doar e aquilo faz bem para ela, deixa ela. É pouco, mas para ela aquilo ali já é muito. E o importante é isso, é o que ela está sentindo. Ou, ele coloca, né, ou tu também, por que desprezas teu irmão? Por que muitas vezes a gente olha para o nosso irmão que está do nosso lado, passando pela dificuldade, mas por ele pensar diferente, eu não ajudo? Esquece as diferenças na hora de ajudar. É isso que é importante. Esquece as diferenças. O outro precisa de ajuda, ajude. A gente tem exemplos claros. Durante as guerras que o mundo teve, principalmente as 2 grandes guerras finais, os médicos não tinham lado. Chegava o soldado ferido, eles tratavam o soldado ferido. Porque o importante era o quê? A vida. Era manter aquela pessoa viva. Ele é inimigo, não tem problema. Ele precisa de ajuda. Então vamos ajudá-lo. Depois a gente resolve. Ajuda, apesar das diferenças. Né? Ele coloca assim: a gente, né, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Quando ele fala que todo joelho dobrará a mim, é no sentido de todas as pessoas um dia seguirão os ensinamentos que ele deu e ao mesmo tempo seguirão o exemplo dele. Esse dobrar o joelho, né? Ou seja, se colocar numa posição da qual a gente sabe que ele está correto. E ele fala assim: toda língua confessará a Deus. Essa língua que confessará a Deus é a nossa consciência. Quando a gente faz algo errado, não precisam falar, não precisam levantar a mão, nem nada. Quando a gente faz algo errado, a primeira coisa que vem é o quê? A consciência. Ela fala: por que você fez isso? Ela vai te perguntar. Ninguém vai te perguntar. É a sua consciência. Por que você fez isso? É essa confissão. Você se confessa. Fala: olha, eu realmente errei. Mas o que a gente faz com esse erro? A gente corrige. A gente busca melhorar. Dia após dia. Então ele coloca assim, né? Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, a gente não vai ter cobrança externa. Não vai ter ninguém cobrando de nós. Vai ser só eu e Deus diretamente. Okay? Ficam com Deus. Muito obrigado. Vamos agradecer ao nosso Papai do Céu, né? Que nesse instante, Jesus amigo, mestre querido, nós aqui estamos silenciando ainda mais a nossa mente, o nosso íntimo, para que o nosso coração, Senhor, possa dizer-te muito obrigado por esta manhã de domingo tão linda, esse céu azul, a brisa amena que sopra, o balançar das árvores, das folhas, o silêncio, a alegria dos pássaros. Tudo, Senhor,
tão amorosamente preparado para cuidar de nós, para nos permitir que no empenho da nossa boa vontade, da nossa força íntima, que cada um de nós traz dentro de si, movido pela nossa fé, possamos sim angariar os recursos tão necessários para a nossa evolução espiritual. E que nós possamos seguir a nossa semana, vivendo as nossas experiências, confiantes, Jesus, na Tua presença ao nosso lado, no Teu cuidar com cada um de nós, ovelhas do Teu imenso rebanho. Por tudo isso, Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, com toda a sinceridade do nosso coração. Muito obrigado. Muito obrigado pela vida, pela oportunidade. Assim seja.